Em algum momento da sua vida, você vai se deparar com alguém que não precisa levantar a voz para te ferir. Não precisa te atacar diretamente e não precisa ser agressivo para causar estragos profundos dentro de você. Existem pessoas que adoecem o ambiente apenas estando presentes. E o mais perigoso é que muitas vezes elas não se apresentam como ameaça. Elas se apresentam como preocupação, como sinceridade, como brincadeira, como opinião, como cuidado. E quando você percebe, sua energia diminuiu, sua clareza mental se perdeu e você começou a se sentir menor do que realmente é. É sobre isso que precisamos falar quando o assunto é lidar com pessoas tóxicas sem perder a paz. A primeira coisa que precisa ficar muito clara é que toxicidade não é uma identidade fixa. Não existe gente que é tóxica o tempo todo, assim como não existe gente que é boa o tempo todo. O que existe são padrões de comportamento. E é exatamente nesses padrões que você precisa aprender a focar, porque quando você rotula a pessoa inteira, você se perde em julgamentos. Quando você observa comportamentos, você ganha clareza, estratégia e autonomia emocional. Uma pessoa pode ser extremamente gentil com os outros e profundamente nociva com você. Pode ser elogiada socialmente, admirada profissionalmente e ainda assim te desorganizar emocionalmente sempre que vocês interagem. Isso acontece porque, quando falamos de toxicidade, não estamos falando de pessoas más, perversas ou conscientes do dano que causam. Na maioria das vezes, estamos falando de pessoas emocionalmente imaturas, desorganizadas internamente ou que aprenderam a se relacionar através do controle, da culpa e da desvalorização. E isso é importante de entender, não para justificar o comportamento delas, mas para você parar de personalizar o que não é pessoal. Porque uma das maiores armadilhas emocionais é acreditar que o comportamento tóxico do outro diz algo profundo sobre quem você é, quando na verdade ele diz muito mais sobre o funcionamento emocional de quem o pratica. Quando você começa a conviver com alguém assim, o efeito raramente é imediato. No início, tudo parece normal. Pequenas críticas disfarçadas de cuidado, comentários sutis que te colocam em dúvida, brincadeiras que sempre têm você como alvo, opiniões que não foram solicitadas, comparações veladas, silêncios punitivos, mudanças repentinas de humor. Nada disso isoladamente parece grave. O problema é o acúmulo, é a repetição, é a constância com que essas interações vão minando sua confiança, sua espontaneidade e sua sensação de segurança emocional. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a se confundir. Porque o outro não está gritando, não está xingando, não está sendo abertamente agressivo. Pelo contrário, muitas vezes, ele está sendo educado, preocupado, realista, sincero demais. E você começa a se perguntar se o problema não é você, se você não está exagerando, se não está sensível demais, se não está interpretando tudo errado. E quando você chega a esse estágio de dúvida interna, a toxicidade já começou a cumprir sua função. Por isso, o critério mais honesto para identificar esse tipo de relação não é o comportamento externo do outro, mas o impacto interno em você. Observe com atenção. Depois de conversar com essa pessoa, você se sente mais leve ou mais pesado? Mais claro ou mais confuso? Mais fortalecido ou mais drenado? Você percebe que começa a se justificar demais, explicar demais, se defender de coisas que nem foram claramente ditas. Você sente necessidade de provar seu valor, sua intenção, sua competência, seu caráter? Esses são sinais importantes de que algo naquela dinâmica está atravessando seus limites emocionais. E aqui é fundamental dizer algo que muda completamente a forma como você se posiciona. Intenção não neutraliza impacto. Não importa se a pessoa diz que estava brincando, que falou sem pensar, que só estava sendo sincera ou que não teve intenção de machucar. Se o efeito recorrente daquele comportamento é te diminuir, te desorganizar ou te fazer duvidar de si mesmo, isso precisa ser reconhecido como um problema real. Relações saudáveis não exigem que você se machuque para manter a paz. Nesse ponto, muita gente tenta compreender demais o outro e abandona a si mesmo. Começa a racionalizar o comportamento tóxico, dizendo que a pessoa teve uma infância difícil, que passou por traumas, que vive sob pressão, que não sabe se comunicar melhor. Tudo isso pode até ser verdade, mas não transforma você em responsável por suportar o que te faz mal. Empatia sem limite não é maturidade emocional. É autoanulação. Você pode compreender a dor do outro sem permitir que ela vire uma arma contra você. E é exatamente aqui que surge o tema mais delicado e mais necessário: limites. Limite não é castigo,
não é agressão, não é frieza. Limite é um posicionamento interno que se expressa externamente com clareza. É a capacidade de dizer, com firmeza e respeito, o que é aceitável e o que não é para você. Limite não precisa vir carregado de raiva, mas precisa vir carregado de verdade. Quando você não coloca limites, o outro aprende, consciente ou inconscientemente, até onde pode ir. E pessoas com comportamentos tóxicos testam limites o tempo todo. Ser firme não significa ser grosseiro, significa ser claro, significa parar de se explicar excessivamente e começar a se posicionar, significa dizer frases simples, diretas e coerentes com o que você sente. Eu não gosto desse tipo de comentário. Eu não me sinto confortável quando você fala assim comigo. Eu entendo o que você pensa, mas eu não aceito ser tratado dessa forma. Quem respeita limites se ajusta. Quem não respeita, se revela. Muitas pessoas têm extrema dificuldade de fazer isso porque associam limite à rejeição. No fundo, existe o medo de perder o vínculo, de gerar conflito, de ser visto como alguém difícil, frio ou egoísta. Mas o que raramente se percebe é que relações que só se mantêm à custa do seu silêncio já estão desequilibradas. E o preço desse silêncio costuma ser alto. Ansiedade, culpa, exaustão emocional e perda gradual da autoestima. Uma ferramenta importante nesse processo é aprender a organizar o que você sente antes de tentar se posicionar. Quando o limite é ultrapassado, o corpo reage antes da mente. Pode ser um aperto no peito, um nó na garganta, um desconforto no estômago, uma vontade de se fechar ou de explodir. Se você ignora esses sinais, a tendência é reagir de forma confusa ou se calar completamente. Por isso, quando estiver sozinho, observe essas sensações. Localize onde elas aparecem. Dê nome a elas. E então, mentalmente, ensaie o que você gostaria de dizer. Imagine a pessoa à sua frente e expresse, com calma e firmeza, aquilo que precisa ser dito. Não para atacar, não para humilhar, mas para se posicionar. Esse ensaio cria uma memória emocional nova no cérebro e reduz significativamente o bloqueio na situação real. Quando o momento chegar, você não estará reagindo impulsivamente, estará escolhendo conscientemente. Mas existem situações em que o afastamento físico não é possível. Pode ser alguém da família, do trabalho, alguém com quem você precisa conviver. Nesses casos, entra um recurso psicológico extremamente eficaz: a distância emocional. Distância emocional não é indiferença, não é frieza, não é negação do que está acontecendo. É proteção psíquica. É entender que você não precisa absorver tudo o que o outro projeta. Você pode imaginar uma barreira invisível entre você e essa pessoa, um espaço simbólico onde as palavras chegam mais fracas, onde o tom perde força, onde o ataque não encontra onde se fixar. O cérebro não diferencia totalmente imaginação de realidade, e por isso essas imagens ajudam o sistema nervoso a sair do estado constante de ameaça. Você continua presente, mas não disponível emocionalmente para o desgaste. Outro pilar essencial para lidar com pessoas tóxicas sem perder a paz é o autoconhecimento. Pessoas com comportamentos tóxicos atacam exatamente onde percebem fragilidade. Elas exploram inseguranças, culpas antigas, feridas não resolvidas. Quando você se conhece profundamente, quando sabe quem é, quando está em paz com suas imperfeições, o ataque perde eficácia. A crítica não vira identidade, a provocação não vira verdade, a tentativa de te diminuir vira apenas ruído. É nesse ponto que o diálogo interno se torna um aliado poderoso. Frases simples, repetidas conscientemente, ajudam a reorganizar o pensamento. Eu não vou me desgastar com isso. Isso não me define. Eu sei quem eu sou. Quanto mais sólida sua autoestima, menos espaço a toxicidade encontra para se instalar. E existe um momento, quando possível, em que a decisão mais saudável é o afastamento. Não como punição, não como vingança, mas como escolha consciente pela própria saúde emocional. Escolher a própria paz não é egoísmo, é responsabilidade. Você não é obrigado a adoecer para manter vínculos. Não precisa vencer discussões. Não precisa convencer ninguém. Não precisa provar seu valor. Em muitos casos, a atitude mais forte é simplesmente não entrar no jogo. E quando você chega a um ponto em que consegue até sorrir diante da tentativa do outro de te diminuir, não por deboche, mas por lucidez,
Isso mostra que o poder já mudou de lugar. Porque quando alguém tenta te ferir e não consegue, a toxicidade perde a função. No final das contas, tudo se resume a uma escolha que só você pode fazer: continuar se adaptando à desorganização emocional que o outro provoca ou começar a se posicionar a favor da sua paz. E quando essa escolha é feita com consciência, ela transforma não apenas seus relacionamentos, mas a forma como você se relaciona consigo mesmo.